Fala pessoal, tudo bom? Vou apresentar para vocês então a minha dissertação do mestrado, que eu passei estudando aí durante 2 anos, o impacto das comunidades de startups no ecossistema empreendedor brasileiro. Eu fiz uma apresentação um pouco mais estendida e exaustiva e tomei a licença poética para trazer elementos de contextos que eu não coloquei na pesquisa pelo rigor acadêmico, isso é uma dissertação dentro de um programa da USP, tem uma série de requisitos metodológicos e critérios que a gente precisa se atentar antes de inserir na pesquisa acadêmica, né? Mas, a fins de contextualização e mercado, eu acabei enriquecendo porque acho que pode agregar bastante também a pesquisa. Então, vai ser uma apresentação um pouquinho mais longa e o material também ele é bem completo. E depois, quem quiser aprofundar, recomendo acessar a própria biblioteca de teses da USP, onde você consegue encontrar o trabalho na íntegra. São mais de 100 páginas escritas que tem todas as informações aqui da pesquisa também. Apresentando um pouquinho aí da minha atuação, eu sou formado em administração. Durante a faculdade eu tive uma grande experiência num projeto de extensão chamado Empresa Júnior, até ser presidente da Brasil Júnior em 2017. Foi aí que eu comecei a ter contato com empreendedorismo. Depois eu iniciei minha carreira numa aceleradora de startups, trabalhando na área de inovação aberta, em projetos entre grandes empresas e startups. Comecei a dar aula na SPM de assuntos relacionados a empreendedorismo e startups. Fiz uma especialização em transformação digital na Poli, na USP. Tive experiência também no G4, trabalhando com o programa de startups. Atuei como consultor na BASF, na área de inovação aberta para a América Latina, focado em agronegócio. Fui, durante quase 2 anos, do time de novos negócios do iFood, ajudando os restaurantes a melhorarem sua performance na plataforma e crescerem por meio de parcerias estratégicas. Também já dei aulas na PUC, por meio do programa de incubação para startups, o Tecnopuc Startups, e também passei quase 2 aninhos aí no Cubo, como head de startups e parcerias, sendo responsável por toda a comunidade empreendedora. E em 2022, acabei sendo premiado como top mentor e herói do ecossistema de startups pela maior premiação do setor, o Startup Awards, que é organizado pela Associação Brasileira de Startups. E a apresentação pessoal, profissional aqui, ela é importante, porque por ser um programa profissional, toda a tese, todo o trabalho, a pesquisa precisa ser desenvolvida na atuação profissional e em paralelo com uma lacuna teórica que ainda não foi explorada pela universidade, pela academia também. Então, dando um pouquinho de introdução sobre a pesquisa em si, qual que é o contexto que ela está inserida, né? A gente vê uma evolução muito interessante no ecossistema empreendedor brasileiro, tanto pelo número de startups que alcançou aí, já ultrapassou a barreira de 20 mil, e muito bacana ver o quanto que isso foi aumentando ao longo do ano, a quantidade de novos negócios também. O próprio volume de investimentos em 2021 bateu um recorde, quase triplicou o que vinha sendo investido nos últimos anos também, claro que muito acelerado pela pandemia e pela transformação digital que teve em vários setores, e apesar dos últimos anos os investimentos terem caído, ainda assim surgiram muitos investidores novos, e isso tudo acaba sendo uma ótima forma de apoio e suporte para empreendedores conseguirem crescer. Além disso, a geração de cases de sucesso por meio dos unicórnios, o Brasil não tinha muitos unicórnios também, e aí nos últimos 5 anos a gente viu o surgimento de vários cases. Esses unicórnios têm um papel super importante de mostrar que é possível construir grandes coisas, e fora também o papel que eles possuem na formação de talentos, já que eles empregam milhares de pessoas que saem mais preparadas para o mercado e para depois, quem sabe, também criar os seus próprios negócios. E fora as várias diversas iniciativas de apoio que existem no mercado, né? Mais de 300 programas de aceleração, inovação aberta, incubação, e o que vocês possam imaginar. Até já brinquei com alguns colegas de profissão que existem mais programas e vagas disponíveis do que startups aí para boas para aplicarem também. Mas apesar desses números otimistas, 90% ainda das grandes atividades do ecossistema, no que tange ao investimento
e financiamento da indústria ainda são concentrados na região sudeste, e principalmente ainda na cidade de São Paulo, que acaba sendo o grande centro econômico do país, mas no setor de startups ainda é uma concentração mais agressiva também. Então, acaba tendo esse desafio de acesso e democratização do ecossistema em todo o território nacional. Aqui tem uma representação dos unicórnios brasileiros e as principais áreas que eles atuam, e é super bacana ver o quanto que o Brasil ele amadureceu em serviços financeiros, também em algumas áreas como educação, marketing, o próprio varejo, muito impulsionado pelo e-commerce, logística também. E acho que até o Gympass é um case legal, que é uma inovação bem global e que nasceu no Brasil muito proprietário, né? Todos os outros modelos de negócios já existiam lá fora e foram muita inspiração para vir para cá, o que o pessoal chama de copycat, né? Você pega uma solução que deu certo em uma determinada região, tropicaliza e aplica aqui para a nossa realidade brasileira. Quase todos os unicórnios seguiram esse playbook, né? Mas o Gympass foi uma exceção a essa regra. E esses unicórnios, eles empregam aí mais de 100 mil colaboradores. Esses 100 mil colaboradores são expostos a um ambiente de alto crescimento, performance, aprendizado, e aprendem ali todos os fundamentos de uma startup, seja operações, produto, sucesso do cliente, vendas, e o que vocês possam imaginar ali na atuação profissional. E aí, por mais que, por exemplo, aconteceram os layoffs durante a pandemia, isso tende a ser positivo a longo prazo, porque os layoffs acabam forçando de uma maneira quase que por necessidade, uma maior atividade empreendedora, né? Claro que não é ruim, seria meio tolo da minha parte falar que layoff é um negócio bom, mas do ponto de vista empreendedor, né, do ecossistema de inovação, é quando você acaba tendo uma tensão criativa muito interessante com profissionais altamente qualificados para empreenderem pela necessidade, mas apesar de ser empreendedorismo pela necessidade, diferente daquele quando a pessoa tem a necessidade por uma sobrevivência, aqui acaba sendo uma necessidade muito mais oportunística. A pessoa acaba querendo empreender porque ela tem acesso já aos recursos, aos aprendizados, à rede de contatos, e acabam sendo privilegiados por toda essa experiência que elas viveram nos unicórnios também, né? E com o tempo você acaba vendo até as máfias que surgem, né? Então, dezenas de ex-colaboradores do iFood criam startups que dão muito certo, e assim sucessivamente também com outros unicórnios. Outro fato que também contribui muito para o ecossistema são os cases de fusões e aquisições, né? Aqui mostra o crescimento ao longo dos últimos anos, foi quase 45% em 2021 em relação ao ano anterior, e os setores que mais se destacam também, então o setor financeiro, afinal, quase toda grande empresa hoje está olhando para a inovação e fintechinização, né? Acho que é a grande moda do momento, toda empresa quer ser uma empresa financeira. Antes as empresas queriam ser muito Google, Facebook, monetizar com marketing. Hoje essa atenção já acaba indo mais para o lado dos serviços financeiros. O setor de varejo também, que explora várias formas de distribuição direto para o consumidor, omnicanalidade, novas formas de relacionamento. O setor de marketing, conhecido como Martech, que também explora essas formas de como aumentar a performance ali dos seus clientes, seja com ferramentas de vendas ou que vão ajudar a atuar em outros canais, e soluções educacionais também, né? E é legal olhar os M&As porque eles são quase que uma janela para o futuro, então você consegue ver que toda grande empresa ela vai ter que criar um ecossistema, uma comunidade que tenha esses serviços plugados, seja relacionado aos setores financeiros, aos setores varejo, marketing ou educação também, né? E a partir daí, por exemplo, de saúde já acaba sendo muito específico e impulsionado pela própria digitalização que a pandemia trouxe nos serviços de saúde. Outro fato muito interessante é o apetite das grandes empresas investindo em startups, né, o que o pessoal chama aí do Corporate Venture Capital. A quantidade de fundos que surgiram nos últimos anos, daquelas que têm capital aberto, que geralmente vão ser multinacionais, grandes empresas nacionais e brasileiras também, que tem aí acima de 10 mil colaboradores, acima de 1 bi de faturamento de reais, praticamente aumentou bastante a quantidade desses fundos. Esses fundos tendem a gerar um efeito positivo, não só de capital, mas também com alianças estratégicas que vão permitir às startups de seus respectivos portfólios a terem todo acesso a uma cadeia de clientes, fornecedores e por aí vai também. Então, acaba sendo um aspecto muito positivo para o ecossistema, a maturidade da geração
e o aumento desses fundos corporativos que investem em startups, né? Aqui é um gráfico que mostra aquele recorte do que aconteceu com talentos de tecnologia durante a pandemia. Já dei uma comentada, então não vou ser repetitivo também. E apesar da quantidade de layoffs e do congelamento das vagas de tecnologia, isso daqui, do ponto de vista de geração de novas startups, acaba sendo algo bem interessante também. Isso está um pouco atrelado por esse aumento da quantidade de startups que a gente observou no ecossistema no último tempo, né? Além disso, o próprio aumento de matrículas em cursos de graduação acaba tendo um impacto indireto também, porque você acaba tendo profissionais e empreendedores mais qualificados disponíveis no mercado e vem tendo uma crescente muito legal desde os anos 2000, uma escadinha bem interessante. O Brasil é um dos maiores mercados aí do ensino superior. Uma pena que muitas vezes as públicas estão se sucateando e as particulares acabam virando algo muito mercantil, mas ainda assim, a longo prazo, tende a ter um efeito positivo também. Eu até gosto de destacar aqui o papel das escolas especializadas em temas de business mais relacionados à tecnologia, como de produto, sucesso do cliente, vendas, pessoas. Tem uma série de escolas especialistas, né, como a PM3, a Terra, a CS Academy, o Gestão 4.0 também, que acabam formando uma gama de profissionais muito boa por preços que são acessíveis quando você compara com o ensino superior tradicional, não, e também com uma forma de metodologia de ensino muito mais aplicável, com cases muito melhores de sucesso também, né? Mas o grande calcanhar de Aquiles ainda do ecossistema brasileiro é toda a onerosidade ali tributária e jurídica que existe, né? Empreender não é fácil, o que você gasta ali, a complexidade que existe em todos os sistemas de impostos, por mais que estão tendo agora algumas tentativas de reformas para simplificar, todas as amarras que existem não é fácil, né? Então, aqui acaba sendo um grande ponto de atenção para qualquer negócio, acaba sendo isso. Mas ainda assim tem uma perspectiva positiva, que os projetos ali de lei, a movimentação do Senado, Congresso, para tornar o ambiente mais favorável, vem aumentando de forma interessante também nos últimos tempos. Então, acho que aqui também tem um olhar positivo. Dado esse contexto, para vocês entenderem um pouco desse ambiente, onde a pesquisa se inseriu, né? Qual que era o objeto de estudo? Então, é as comunidades de startups, e aqui a gente tem que conceituar e delimitar bem o que são as comunidades startups para a pesquisa, né? Então, são grupos voluntários de pessoas interessadas no mesmo objetivo, que se apoiam para trocar experiências e desenvolver negócios. E além de fomentar o surgimento de novas startups de uma região e transformar aquela região por meio do empreendedorismo, né? Então, é um objeto de estudo que foi fortalecido bastante, principalmente pela AB Startups, desde 2018 passou a estimular e apoiar essas comunidades em todo o território nacional. E dando um recorte aqui sobre essas comunidades, em 2018, quando a gente começou a articular a pesquisa, tinham por volta de 77 comunidades, quase 8 mil startups participavam dessas comunidades, uma mediana aí de 27 startups por comunidade. Isso já diz um pouquinho sobre o tamanho que uma boa comunidade pode se ter também. Todas as regiões e estados representados com as comunidades, então mostra o papel e a importância delas em democratizarem o ecossistema para outros lugares, principalmente dessa bolha aqui são Paulo. Os nomes delas remetem, né, a aspectos culturais também, como, por exemplo, Sanduíche Valley, da região de Bauru, da onde eu venho, e são organizações mais informais e principalmente pautadas pelo trabalho voluntário também, elas acabam sendo horizontais e descentralizadas também. O escopo da pesquisa, então, a gente quis explorar esse fenômeno recente das comunidades que existem para apoiar o ecossistema. A gente viu muitos estudos sobre o ecossistema, mas pouco sobre as comunidades. Então, a gente quis analisar qual o impacto dessas comunidades no ecossistema empreendedor brasileiro. E aí, a nossa hipótese era se as comunidades ajudam o ecossistema a ter mais capilaridade por meio da sua atuação local, né? E aí, para alcançar esse objetivo, a gente definiu quais são os principais objetivos e desafios a se estruturar uma comunidade, como também a comunidade ela atua em relação ao ecossistema e quais são as boas práticas para as comunidades. Então, esse foi um pouco do escopo da pesquisa. E a gente fez tanto pela lacuna teórica que a gente identificou,
quanto para apoiar comunidades em outros lugares também a surgirem, fortalecer aquelas que já estão aí, Brasil afora, promovendo empreendedorismo, e também, no final do dia, para aumentar o impacto das startups, né? As startups, apesar de elas representarem menos de 1% das empresas, elas geram mais de 50% dos novos empregos. E aqui até é bem pautado numa outra pesquisa que eu fiz, onde eu peguei a atuação das startups e relacionei com as ODSs. Vocês conseguem achar essa pesquisa na íntegra aqui no canal do YouTube também. E aí, o ODS campeão, que as startups mais contribuem de forma disparada, quase o dobro do segundo, é com a ODS 8 de trabalho decente e crescimento econômico. Porque essas startups, elas acabam tendo esse impacto muito positivo por meio da geração de emprego, renda, e o quanto que elas promovem competitividade para os seus respectivos clientes e para si próprio também, por meio desse crescimento que tende a ser algo muito bacana em todo o sistema capitalista. Elas também ajudam na redução das desigualdades, porque as startups, elas democratizam um serviço que muitas vezes apenas determinados grupos econômicos teriam acesso, né? Então, geralmente só grandes empresas contratariam um RP, um CRM, ou qualquer outra ferramenta de RH, ou o que você imagina. As startups não, né? Com um ticket muito mais acessível, com toda a tecnologia de cloud, com todo o modelo de SaaS que existe, por meio de assinaturas aí de 200, 300 ou R$ 1.000 mês, já fica acessível para uma pequena e média empresa usar um serviço desse e conseguir ter ali, disputar mercado com grandes players também. E fora isso, relacionado também à ODS Nova, uma baita geração de inovação acabam sendo os principais impactos que as startups geram. Então, o objetivo da pesquisa também foi fazer essa contribuição positiva para o ecossistema. Para embasar toda a pesquisa, né, a gente teve 3 linhas teóricas. A primeira foi sobre startups, onde a gente contextualizou e fez uma definição de empreendedorismo, conceituou o que era startups, estudou todo o ciclo de vida, estágio delas também. A gente depois expandiu para o ecossistema, para entender todo o contexto e a realidade brasileira, e depois afunilou em comunidades de startups, que é o grande objeto aqui de estudo. De startups, então, a gente usou as 2 grandes linhas teóricas, né? Na verdade, é uma só, são muito complementares. Começou com Steve Blank, que estruturou toda uma frente de desenvolvimento de clientes, que foi o grande pai aí do movimento Startup Enxuta, só que o Eric Ries, ele depois acabou ficando mais conhecido também, né? E os dois abordam bem essas principais características das startups, de serem empresas novas, em um ambiente de incerteza, com dinâmicas de burocracia reduzida, tem uma inovação em um produto, serviço, elas escalam por meio da tecnologia, é replicável, elas são enxutas e têm bastante flexibilidade. São as principais características que os dois autores trabalham sobre o que é uma startup, né? E muito interessante também entender por que uma startup não dá certo, né? Porque ela não conseguiu captar dinheiro ou acabou o dinheiro, e geralmente essa não captação vem por falta de preparo mesmo. A gente tem uma grande gama de empreendedores de primeira viagem que nunca captaram recursos, então isso mostra a importância das comunidades, e também porque aquela startup tem um produto que ninguém se importa com aquela solução, né? Então não consegue superar o risco de valor, é algo que ninguém queria de fato, e vários outros motivos também que acabam aí contribuindo com a alta mortalidade do setor. E aí, para uma startup fazer toda a jornada de sucesso dela, para ir do Pre-Seeds ao Series B, ela precisa basicamente dominar 5 disciplinas, né? A gestão de produtos, para validar se o produto tem valor, se o produto resolve o problema com a usabilidade, se é tecnicamente viável construir aquela ferramenta e se é tecnicamente viável montar aquele modelo de negócio. Também as estratégias de crescimento, que é definir bem o público, explorar qual canal a conta vai fechar, dependendo do ticket, se distribuir via marketing, vendas ou o próprio produto também, e entre toda a parte de pricing aqui. O sucesso do cliente, que é tanto reter os clientes, satisfazer esses clientes e fazer esses clientes crescerem, né, com mais compras, mais indicação e uma ótima satisfação, principalmente quando o cliente alcança aquele objetivo dele, de forma recorrente com o produto. A de pessoas, que é quase a mesma lógica de trazer, manter e crescer clientes, você também tem que trazer, manter e crescer pessoas, então envolve toda a parte de contratação, desenvolvimento de talentos, mas também tem uma parte muito importante que é a cultura, trazer as pessoas certas, que é como se fosse definir o perfil certo de clientes ideais,
e também toda a parte de liderança, né? E a parte fundraising, que envolve toda a governança de capital que a empresa precisa ter para conseguir criar inovação, expandir, alocar, usar isso de forma eficiente, trazer alavancagem financeira e conseguir ter um crescimento acelerado, que envolve toda a parte estratégica, tamanho de mercado, posicionamento, diferenciais e uma série de outras coisas também. E das fases de startups, né, eu gosto de definir 4 fases, basicamente, que é a descoberta, a validação, a demanda e a estruturação. Né? O Steve Blank ele tem bem essa ótica também, dá para casar com os estágios de financiamento de Pre-Seed, Seed, Series A e Series B. Tem gente que chama de ideação, validação, crescimento e escala. Acho que, enfim, são 4 stage gates que são bem legais para analisar as necessidades e demandas de startups em cada uma das fases também, né? E cada uma delas vem acompanhada de uma cadeia de gestoras que investem, ou redes de anjos também, ou outras modalidades de investimento de capital empreendedor. E o Brasil tem uma rede bem bacana que vem aumentando com novos fundos, muito por conta dos cases de sucesso, né? O empreendedor, assim que ele tem a saída, dado aquele boom de M&As, ele geralmente volta a empreender preparado e melhor, ou ele passa a ser um investidor também, ou ele vira executivo, e geralmente ele vira um executivo de novos negócios, M&A ou BizDev de uma grande corporação. Esses são os 3 caminhos mais comuns de um empreendedor de sucesso depois que ele fecha a jornada dele, seja com sucesso ou insucesso. Então, isso acaba retroalimentando o ecossistema e sendo muito positivo a longo prazo, né? E o Brasil tem quase 18 bilhões para serem investidos aí nos próximos anos, o que mostra que os investimentos em startups tendem a aumentar também, apesar da queda aí nos últimos 2 anos que a gente viu. O ecossistema ele é formado pelo conjunto de atores, agentes, e tem essas influências, né? Tanto as políticas, financeiras, culturais, as de apoio, de suporte, capital humano e a competitividade do mercado, né? E esses elementos formam aí o que a gente conhece como o ecossistema, que vai ser um lugar para criar essas condições favoráveis para florescer e desenvolver as atividades de empreendedorismo. E a história do ecossistema do Brasil é muito interessante, começou bem pressionado por conta da Amprotec, que é o órgão de representação das incubadoras e parques tecnológicos. O Sebrae também teve um papel muito importante para disseminar o empreendedorismo para pequenos e médios negócios, e com o tempo o ecossistema que a gente conhece hoje de inovação foi se consolidando, seja com o surgimento, por exemplo, do primeiro fundo de Venture Capital, a Confrapar, a Endeavor também vindo para o Brasil nos anos 2000 ajudaram muito, a criação de agências de inovação nas universidades, a promoção dos eventos do Startup Weekend desde 2010, as primeiras aceleradoras, como a 21212, a ACE, o Startup Farm, que acho que foram 3 clássicas, depois o surgimento da B Startups, os hubs de inovação como o Cubo, as consultorias. Acho que são momentos que foram consolidando, até que a gente vê ali o surgimento dos primeiros unicórnios brasileiros, na 99, Nubank, o iFood, que acaba dando esse endosso, bem como investidores que alcançaram a marca de 1.000 startups investidas, aceleradores e programas por todo o Brasil também, né? E aqui tem uma representação não exaustiva de alguns agentes desse ecossistema, né? Desde um exemplo de startup, scale-up, que é uma startup mais madura, corporação, empreendedor, talentos, organizações de fomento, hub de inovação, incubadoras, parques tecnológicos, instituições de ensino, aceleradoras, venture builders, coworkings, fundos de investimento, investidores anjos, imprensa especializada, instituições que representam e prestadores de serviço, né, como escritórios de advocacia. Todos esses atores aí, de forma não exaustiva, eu quis dar a representação aqui deles do ecossistema, mostra o quanto que o ecossistema brasileiro está pujante e em ótimas perspectivas também, né? Já para uma comunidade de startups, ela está inserida no ecossistema, então ela faz parte de um contexto social que se desdobra para o econômico, para o ecossistema de inovação, para o ecossistema empreendedor, e aí vem a comunidade startup, que é como se fosse a alma que dá a vida para o ecossistema, né? E bem semelhante nessa linha do ecossistema do Iceberg, o Brad Feld, no livro Startup Community, traz ali os capitais que formam uma comunidade, né? Então, ele trabalha o capital intelectual, capital humano, capital financeiro, capital de rede, que são essas conexões, principalmente, capital cultural, capital físico e o institucional, também, tudo isso no centro ali, com startups, empreendedores, sendo usufruído
forças também, né? E ele traz uma série de boas práticas para as comunidades, aplicada mais à realidade americana, né? O que motivou a gente a fazer a pesquisa foi trazer isso para o contexto brasileiro. Então, ele fala da importância dos empreendedores liderarem, de você ter um comprometimento de longo prazo, que elas precisam ser adaptativas e são sistemas complexos e vão evoluindo a partir das interações dos membros. Elas podem ser guiadas, influenciadas, mas dificilmente você controla uma comunidade. Cada comunidade vai ser única e não tem como replicar. Elas devem ser organizadas por meio de redes de confiança e não hierarquia. Ela tem que ser inclusiva e acessível. Ela precisa também estar aberta à colaboração e apoio. Ela deve ter atividades contínuas também, né, periodicidade. Evitar a armadilha de querer medir tudo. Querer ali ajudar antes de receber, né, e uma conexão com a região é super importante também. E ela tem que ser medida pelos cases de sucesso que são gerados ali, porque esses cases que vão inspirar a próxima geração. E as melhores comunidades se conectam com as outras, e o objetivo primário é ajudar as startups a terem sucesso também. E uma ótima forma de estudar a estruturação e funcionamento de uma comunidade é Community Canvas também, que traz uma série de perguntas em 3 grandes eixos para entender melhor a identidade daquela comunidade, que vai desde o propósito, quem é o perfil do membro, os valores, o que é sucesso e como que ela vai se expressar, até a experiência, né, o que acontece na comunidade, então, como as pessoas entram, como elas saem, quais são as experiências que existem, os rituais, os conteúdos, os acordos, os papéis de cada membro, e a estrutura também, né? Então, quem administra, como as decisões são tomadas, como que ela pode ser financeiramente sustentável, quais são os canais, plataformas e como essas informações fluem também é um ótimo modelo para se estruturar a comunidade. Também existe um modelo bem legal de nível de maturidade, desde as comunidades emergentes, também que estão dando os primeiros passos, aquela ativa que já entendeu a estrutura e tem começado as primeiras iniciativas, integrada que já está colaborando com uma série de outros players e agentes ali locais e com outras também, e uma madura que já está conseguindo ter esse ciclo retroalimentado ali. Esse, então, foi todo o embasamento teórico que a gente fez para a pesquisa, e agora eu vou trazer um pouquinho de como foi a metodologia, né? Então, aqui, dentro do campo das ciências sociais aplicadas, é um programa de mestrado profissional da Faculdade de Administração e Economia da USP, a ênfase é em empreendedorismo, foi uma pesquisa científica, empírica, com esse objeto de comunidades, a gente teve um objetivo exploratório, conhecendo um fenômeno novo, a abordagem foi mais qualitativa, pautada nas informações coletadas, a gente coletou por meio tanto de pesquisa bibliográfica quanto entrevista em profundidade, a gente usou fontes de dados primárias e secundárias, foi uma amostragem não probabilística e por conveniência, a gente transcreveu e agrupou ali o conteúdo e fez toda a análise dele também, principalmente por meio da técnica de Bardan, e depois apresentou com as ocorrências em um mapa conceitual que consolidou tudo, né? E como protocolo de campo para coleta, a gente focou em entrevistar lideranças de comunidades com no mínimo 2 anos de experiência que participou do Falcon para ter um nivelamento, né? O Falcon é o programa de formação de líderes de comunidades da AB. A gente convidou pelo LinkedIn, fez o agendamento por todo o Google Calendar, gravou pelo Google Meets e depois eu usei o próprio spreadsheet para compilar também, né? A amostra foram 13 lideranças, a média de idade de 35 anos, sendo 4 na comunidade, todas as regiões participaram, todos os níveis de maturidade também, distribuição feminino e masculino ficou bem na média, a maioria das comunidades eram ativas, mas tinha bastante emergente também, a gente teve outras 2 maduras e outras 2 integradas, e a região também acabou sendo bem diversa, com pessoas de todas as regiões, para a gente conseguir ter ali uma profundidade, uma amostra bem completa no sentido de representação nacional. Esse foi o roteiro semi-estruturado que a gente usou para o bate-papo, ou seja, era um guia, né? Ele podia ir se adaptando, mas foi dividido nos 3 eixos do referencial teórico, tanto para a gente explorar a comunidade,
quanto para a gente explorar a frente do papel da comunidade perante as startups, quanto para a gente explorar a relação com o ecossistema também. Por meio dessas 9 perguntas, a gente conseguiu dos 13 entrevistados compilar os principais achados. Essa foi a estrutura da planilha que a gente utilizou. Foi bastante informação legal, que está tudo disponível no relatório completo. Quem quiser ler os anexos, só não está identificado por uma questão de sigilo e para os entrevistados abrirem o máximo de informações que puderem. E depois a gente compilou também numa tabela, conforme a gente agrupou os principais achados, a gente colocou a porcentagem representativa conforme cada entrevistado foi citando, né? E aí a gente fez uma estrutura que, dado a pergunta, as ocorrências, a ordem decrescente do que aconteceu, citações e comparação com um referencial teórico e uma figura de resumo. Então, essa basicamente foi a metodologia da pesquisa. Eu vou trazer agora os resultados, né? Então, a gente conseguiu fazer uma conceituação, que a gente se viu necessário trazer para a academia isso, e aí o conceito bem focado em um grupo de pessoas com o objetivo comum de apoiar startups e fomentar ali, o empreendedorismo na região, né? E aí a comunidade, ela não pode se perder nos rumos de religião, cor, raça, partida, time de futebol, enfim, tudo isso é diferente, e ela tem que ser um ambiente acessível, acolhedor e amigável para todos, né? A gente conseguiu ter esse conceito da comunidade startups com base nas entrevistas, né? As comunidades no Brasil, então, elas estão bem espalhadas, isso é super legal. A gente conseguiu pegar quantas startups existem em cada uma das regiões, tem um foco maior aqui para o Sudeste, que tem 25 comunidades, e o Sul, que tem 20, o Nordeste 16, o Norte 10 e o Centro-Oeste 6, mas é muito legal ver que essa proporção não acompanha o PIB, né, é diferente, então elas acabam trazendo mais inclusão para o ecossistema. A gente também conseguiu ter a mediana de startups por região, que é bem interessante, e dá para ver o impacto, né? Quase metade das startups do Brasil estão em uma comunidade, o que acaba sendo bem legal aí também. E quais são os principais objetivos de uma comunidade, né? Então, tem alguns elementos que são centrais, mas o principal é aumentar as chances de sucesso das startups da comunidade. E aí tem alguns pilares fundamentais para isso. A educação, a conexão de negócios com o mercado local, então essa geração de negócios, conectar as pessoas, trocar experiências, ser uma rede de apoio para as pessoas, proporcionar esse acesso, né? Então, a comunidade tem esse papel. É legal ver o referencial brasileiro contra o americano, que no americano o foco da comunidade é ajudar os empreendedores a crescerem. No Brasil é quase que sobreviver. É bacana ver os níveis de maturidade que existem aqui das comunidades daqui do Brasil em relação às comunidades de lá, né? E aqui tem um pouco mais de texto para quem gosta de ler, pode dar um pause e ver com calma aí, um resuminho desse ponto que a gente trabalhou sobre o objetivo e a relevância da comunidade também. Mas, em suma, a comunidade ela tem que ter esse pilar bem fundamentado de educação e de negócios para conseguir contribuir com o sucesso de todo mundo que está ali, né? Os negócios é principalmente para fornecer a matéria-prima que uma startup precisa ter para crescer, que eu gosto de brincar que são 3. São os novos clientes, são investidores e são pessoas. Então, a startup ela tem que trazer, manter e crescer essas 3 matérias-primas do crescimento. Os clientes, como trazer, manter e crescer clientes, os investidores, como trazer, manter e crescer os investidores, e talentos, como trazer, manter e crescer os talentos também. E a startup só vai conseguir fazer isso se ela souber, e ela vai saber quando ela aprender, e por isso que uma frente de educação que traga essa jornada e essa troca de experiências peer-to-peer vai ser super importante também, né? O funcionamento de uma comunidade no Brasil, ele está muito pautado em eventos, antes da pandemia principalmente. Depois da pandemia, a gente vê uma mudança bem interessante também para a interação e networking, as trocas de experiências, né? Então, acaba sendo uma forma de apoio. Elas funcionam por meio de trabalho voluntário, focam muito nesse networking, conexões. Os grupos de WhatsApp é o que mantém contato, o WhatsApp, sistema operacional brasileiro.
essa comunicação acaba sendo muito importante, as parcerias, a articulação local é uma parte desse funcionamento, e entender o que está acontecendo com o local ali, né? Entender essas necessidades é algo importante também, né? E aí, vários eventos têm um papel super importante, como Startup Weekend, foi um dos mais citados também, que são coisas que vão ajudando aí, mas um dos desafios é justamente conseguir engajar os voluntários que vão trazer vida para isso também, né? Então, esse basicamente é o funcionamento. Eu queria destacar aqui as referências, né, que o pessoal mais citou, tanto conteúdos da B Startups, o papel do Sebrae, o case, o conceito da tripla hélice, Community Canvas, o guia da Up Global sobre ecossistema, foram as principais referências que o pessoal citou sobre estruturação, funcionamento de comunidades também. De desafios, né? O maior deles é pessoas, eu acho que em qualquer lugar, e aí aqui na comunidade é sempre o engajamento de voluntários, como você alinha essas expectativas também. Conflito de interesse, o ego, isso apareceu bastante, uma pessoa querendo tomar o poder da outra, ou estão querendo engessar, formalizar demais a comunidade, a passagem de bastão da liderança, como sensibilizar o mercado local, tirar a imagem que startup não é só uns meninos de bermuda da universidade, mas que, pô, são empreendedores maduros, experientes, quem empreende no Brasil empreende acima dos 35 anos na média já tem mais de 10 anos de experiência de mercado, então não é um negócio tão assim também. E no final do dia ela tem que ser acessível, né? Até teve um entrevistado que falou que a comunidade não pode ser o clube do bolinha. Então, isso acaba sendo bem legal para a gente entender o desafio de estruturar uma boa comunidade também, né? E quanto mais você conseguir entender a realidade local, o que está precisando e como a comunidade pode ajudar também a transformar aquela região, vai acabar sendo uma receita de sucesso para ajudar também a comunidade a se fortalecer. Na relação com o ecossistema, deu para confirmar que ela está inserida no ecossistema, são pessoas interessadas em startups, enquanto que o ecossistema é um negócio um pouco mais formal das instituições, os agentes também. As duas têm as mesmas influências e fatores, elas têm objetivos parecidos, são autônomos, mas, mas são interdependentes, e uma relação informal, né? E o apoio ao ecossistema da comunidade é muito colaborando, representando as startups e fazendo essa articulação. A comunidade, ela dá vida, né, ao ecossistema. Acho que essa é a melhor forma de entender, né? E tem gente que fala bem que a comunidade são CPFs e o ecossistema são os CNPJs, né? E tem outras pessoas que falam que a comunidade é a porta de entrada, e na relação não pode ter autonomia, apesar da autonomia, um depende do outro também, acaba sendo importante. A comunidade, ela ajuda muito o ecossistema no que tange a talentos, principalmente por meio da educação e formação de talentos locais, quanto também valorizar esses talentos locais e atrair talentos para aquela região, e formar ali os empreendedores, principalmente no que tange ali os comportamentos, né, soft skills também. Então, é dessa forma que a comunidade mais ajuda o ecossistema no pilar de talentos. Já no pilar de cultura, é principalmente fomentando esse mindset de crescimento, né, de sensibilizar o mercado local, que você tem que primeiro dar antes de receber, que você pode empreender, que você consegue, essa cultura da colaboração orgânica, o principal papel no que tange a cultura é quebrar esses paradigmas da velha economia, modelos mentais ali focados na escassez e trabalhar algo mais focado na abundância. No que tange a densidade, a comunidade ela tem que promover e fortalecer essas conexões, né? Então, é concentrar esses atores para gerarem negócios, trocarem experiências. E aí, alinhar com os atores locais, buscar essas sinergias, como também conhecer essas pessoas, esses agentes, aproximar todo mundo, mapear, dar visibilidade, é o que vai fazer a comunidade ajudar o ecossistema no pilar de densidade. Já no pilar de capital, aqui vai muito uma questão de educação, porque como a atividade de capital empreendedor, o Venture Capital, né, ele é muito centralizado, 90% em São Paulo, a comunidade precisa levar as oportunidades, precisa educar o que acontece lá, né? Então, dessa forma, por meio da educação e sensibilização, que a comunidade vai apoiar os seus membros. E aí também, claro, que vem toda a parte de divulgação dessas oportunidades,
e também sobre como inovar sem precisar de grandes recursos, né? Mudar essa ideia de que para empreender com sucesso você precisa de um alto investimento, mas mostrar que você consegue fazer isso de uma forma mais acessível. E no ambiente regulatório, que é o grande calcanhar de Aquiles do ecossistema empreendedor brasileiro, principalmente ter o setor público envolvido para buscar mais condições, buscar ali um ambiente favorável, com políticas pró-empreendedorismo, e ter essa integração aí entre o setor público, universidades e mercados, formando essa tríplice aí, hélice, que acaba sendo uma receita de sucesso dos ecossistemas mais favoráveis do mundo. Então, esse é o papel da comunidade no ambiente regulatório, né? Como boas práticas, né, para uma comunidade, é ter essa proximidade com os demais atores, ser acessível, ter a periodicidade, a consistência das ações, planejamento curto, médio e longo prazo, conectar as dores locais das empresas com as startups, mapear as startups da região, ter uma boa comunicação, rotacionar a liderança nas iniciativas, estimular o engajamento dos voluntários também, né? E no ecossistema é basicamente desdobrar e capilarizar a atuação, não reinventar a roda, representar as necessidades para o ecossistema, ter empatia também, né? Ajudar, colaborar, compartilhar e trocar experiência e participar nas iniciativas que tem do ecossistema é a forma mais perene aí que você pode ter para ajudar o ecossistema, são as boas práticas para uma comunidade de startups procurar. De forma geral, a gente fez esse mapa conceitual, então, trazendo essa caracterização das comunidades, 77 startups, comunidades em todo o país, com mais de 7.900 startups em 27, em todos os estados, com uma mediana de 27 startups. Elas têm esse objetivo de educação e negócios, esses desafios de engajamento, alinhamento e liderança. Funciona principalmente por meio das conexões, eventos, comunicação e parcerias. Elas estão inserindo no ecossistema, ajuda em talentos com base na formação, atração e apoiando universidades, em capital, validando, divulgando e fazendo introduções, densidade, principalmente na articulação, mapeamento e proximidade, na cultura, nessa questão do modelo mental e sensibilização, no ambiente regulatório envolvendo representantes do setor público para ter condições mais favoráveis, né, buscar isso, perseguir isso. De boas práticas é o que a gente comentou aí de consistência, acessibilidade, conhecer as dores, mapear, dar luz ao ecossistema e se relacionar e rotacionar as lideranças, né? E do ecossistema seguir em linhas do que já vem. Então a gente conseguiu entender o impacto delas no ecossistema, a gente conseguiu definir os objetivos e desafios, conseguiu explorar a atuação em relação com o ecossistema, propor as boas práticas, e de próximos estudos aí, pegar outros pontos de vista, a gente pegou só dos líderes de comunidade, para pegar dos empreendedores, alguns eram empreendedores, mas dá para pegar das universidades, do governo, de outros pontos de vista que são válidos, né, até das grandes empresas, e por aí vai, também. Aqui um case que basicamente eu tive experiência profissional com isso, como que a gente estruturava no Cubo, né, um pilar de negócios, pilar de conhecimento, de educação e um pilar de diversidade, que a gente não identificou muito nas comunidades por meio das entrevistas, mas que esse objetivo de promover mais acesso ao mercado, a capital, a talentos e a conhecimento também era um pouco de como a gente aplicava a metodologia e como que a gente conseguiu aplicar com a pesquisa na atuação profissional, né? Afinal, essa é a ideia do programa aqui da FEA-USP. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre o mestrado profissional da USP, é só me mandar uma mensagem no LinkedIn, que eu já tenho uma pastinha com todo o processo, vale super a pena, eu recomendo pra caramba, tem muita gente do ecossistema que participa, você acaba tendo contato com várias referências iguais essas aqui, que eu usei para pautar todo o estudo também. Para fechar, eu gosto de trazer a fase do Reid Hoffman, um empreendedor que eu admiro pra caramba, fundador do LinkedIn, que ele traz, né, que não importa o quanto a sua estratégia seja brilhante, se você está jogando um jogo solo, você sempre vai perder a um time. Eu acho que não existe nada mais forte do que se remete a comunidades, para mim, do que um time com o mesmo objetivo também, que é ajudar empreendedores a terem sucesso. Bom, gente, essa foi a apresentação completa, então, da minha pesquisa de mestrado. Quem tiver interesse em conhecer e ler na íntegra, é só pegar o link e ler. A apresentação também está disponível lá no LinkedIn.
Vou deixar os links certinhos aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado e que seja útil para vocês conseguirem melhorar aí a atuação de vocês, estruturar comunidades, melhorar e fortalecer o ecossistema. No final do dia, conseguir contribuir com a maior parte possível em escala com empreendedores. Afinal, empreendedores tendo sucesso, startups crescendo, a gente tende a ganhar e ter um país cada vez melhor, mais próspero, mais competitivo, e acaba sendo bom para todo mundo. Então, muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa, só dar um toque. Tamo junto.